Em Colossenses, no capítulo 1, verso 1, podemos ler a seguinte introdução: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Nessa introdução, Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus e dá uma garantia de que seu ministério apostólico é autêntico. Ele afirma que é apóstolo pela vontade de Deus. Isso nos leva a entender que seu ministério não é exercido pela vontade e nem mesmo pela vaidade ou meros caprichos humanos. Além das doutrinas que podemos aprender através da Bíblia, podemos também aprender com os bons exemplos de seus personagens. No meio cristão, Paulo é um dos personagens mais falados e mencionado como exemplo de homem que se dedicou em servir e agradar a Deus. Nos dias atuais, ainda temos aqueles ou aquelas que são muito falados no meio cristão. São pessoas que, por um motivo ou outro, adquiriram fama e conquistaram a admiração das multidões. Muitas pessoas têm se perdido em meio às atrações do mundo gospel e acabaram se iludindo ao desejar e até mesmo pensar que têm um chamado para esse ou aquele ministério. Existe algum problema em desejar um ministério? Isso vai depender da intenção do seu coração. Ao desejar ser como aqueles que se destacam na multidão, existe o risco de se cair em um grave erro: estar fora da vontade de Deus. Muitas pessoas se preparam e buscam capacitação para ser um músico, pastor, cantor, pregador, a fim de alcançar alguma posição ministerial. O problema é que não fazem isso para Deus e também não foram chamados por Ele para fazer tais coisas. Assuntos ministeriais estão intimamente ligados ao reino de Deus. Por isso, falamos de algo muito sério. Paulo não desejou ser apóstolo. Ao contrário disso, buscava agredir aqueles que se tornavam cristãos. Ele passou a exercer seu ministério apostólico porque o Senhor o chamou. Disso ele tinha certeza e sabia muito bem do que falava e o que estava fazendo. Não somente em sua carta aos Colossenses, mas também em outras cartas, ele faz questão de afirmar que foi chamado para ser apóstolo segundo a vontade de Deus. Vale lembrar que Paulo, e não somente ele, mas também o Senhor Jesus, fizeram alertas sobre os falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres e também falsos profetas. Isso deixa bem claro que muitos estão atuando no meio do povo cristão, apoiados em seus títulos, cargos e posições ministeriais. Eles fazem isso segundo seus próprios desejos, não foram chamados por Deus e estão fora de sua vontade. Não caia na tentação de buscar algo para seu ministério simplesmente porque acha bonito, produz status, impõe respeito, atrai fama e riqueza ou porque está na moda. Busque conhecer a Deus e descubra os dons que Ele te deu a fim de exercer o chamado que Ele tem para a sua vida. Nem sempre as pessoas desejam fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos. Temos como exemplo o caso do profeta Jonas. Por outro lado, existem aqueles que querem ser aquilo que o Senhor não as chamou para ser. Não seja enganado. Leia o que está escrito em Romanos, no capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.